e se pergunta para ele: aí, seu pai vai morrer, o que que você vai fazer? Eu me mato. A resposta é essa, né? Nossa, a pessoa está disposta a se matar. Olá, pessoas diversas, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é Edvan Fleury, também conhecido como O Embaixador da China e também por muitos como O Faustão da Ásia, aquele que fala, fala, fala e não deixa o entrevistado falar. Eu mesmo. E no vídeo de hoje a gente vai ter esse quadro que é o Conversando com Desconhecidas, onde a gente conversa com pessoas aleatórias da internet e eu convidei hoje uma blogueira, jornalista, que morou durante muito tempo no Japão e ela vai comentar com a gente casos curiosos que aconteceram no Japão e dividir também um pouco da experiência dela morando no Japão. Então, vamos pro quadro. Vem. Oi, Ana! Tudo bem com você? Olá, A gente tá fingindo que a gente olá. tá começando a falar agora, mas a gente já tava falando um tempinho já, né, Ana? Sim, é verdade. E hoje eu tô aqui com a Tudo Ana, bem. tudo bem. Hoje eu estou aqui com a Ana, como a gente expliquei no início do vídeo. Aqui, Ana, é uma mágica. Eu já gravei o início do vídeo que você não viu. Você vai ver no vídeo final. Então, a Ana, gente, ela é jornalista, ela é blogueira, ela é mulher, ela é filha, eu não sei se ela é mãe também. E ela já Não. e ela já morou no Japão e ela vai contar um pouquinho da experiência dela sendo blogueira, sendo jornalista, dessa loucura toda que é o Japão. Porque, olha, eu olhei o blog e conheci ela por causa do blog dela, né? E eu não sei se foi a intenção dela começar por trazer casos... Para mim é curioso, gente. Casos curiosos, casos diferentão, e ela vai contar tudo isso aqui pra gente no vídeo de hoje, tá bom, Ana? Você pode aqui se apresentar aqui para as pessoas do universo. Meu nome é Ana Paula, muito obrigada pelo convite, Edivan, adoro o canal, fico muito feliz de poder participar. Eu morei 7 anos no Japão, fiquei de 2014 até agora, início de 2021. Sou jornalista, era repórter na comunidade brasileira no Japão, e ano passado eu criei esse blog, esse site, o Japão Sem Tarjas, para tentar mostrar um pouco do Japão real, porque eu acho que a imagem que o Japão tem, para quem não conhece, para quem mora no Japão, é totalmente diferente. Até eu mesma, antes de ir para o Japão, eu tinha uma imagem, e depois que eu tive a minha experiência real, mudou completamente. Então, a ideia era mostrar essa imagem real do Japão e eu comecei esse trabalho. Tirando isso, eu também sou escritora, tenho um livro de suspense publicado que se chama O Oitavo Andar. Olha! Não sabia dessa parte. Eu sou escritora e no Japão eu tenho um projeto que talvez seja muito curioso para quem não conhece o Japão, que é de limpeza de praias. Eu agito a comunidade brasileira a limpar as Menina, praias do Japão. eu tinha uma pergunta sobre isso, porque eu li duas vezes, né? Duas atividades que eu viajo, brasileiros e tal, e tal. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mais uma coisa aí que é interessante a gente conversar também, porque as pessoas ficam muito impressionadas com essa questão também. E é isso, agora eu estou temporariamente no Brasil, mas estou indo para a Suécia em agosto, daí vou começar uma vida nova num país diferente, estou me preparando para isso agora. Ah, então vamos pelo início. Por que que você foi para o Japão? Você foi para trabalhar? Foi por causa da sua família? Foi para estudar? O que que você foi fazer no Japão? Então, desde a adolescência, assim, eu comecei a gostar muito do Japão por influência da cultura pop, os animes, as novelas, as Eu já músicas. ia te perguntar por E causa do aí eu, anime, porque no meu caso também foi por causa do anime também. Meu sonho é ir pro Japão. Fui pro Japão nunca. eu achei que o seu sonho era ir para a China, fiquei curiosa Não, agora. o meu sonho nunca foi ir pra China. A China aconteceu, porque tipo, foi tipo uma última opção que eu nem sabia que eu tinha. Aí eu fui chamado pra cá e vim aqui, estou aqui, né? O mais próximo que eu cheguei do Japão foi vir pra China. Já tô na Ásia, pelo É, menos. é o destino. É. Enfim, aí eu comecei a estudar japonês nessa época e gostei muito do idioma, achei o idioma lindo. Ninguém me entende, eu falo para os brasileiros do Japão, para todo mundo, que eu achava o japonês lindo, as pessoas me olham, que horror, que as pessoas não acham, mas eu sempre achei o japonês muito bonito. E aí eu quis vir, e eu vim para estudar. Eu fiz um intercâmbio de 1 ano depois de me formar em jornalismo no Brasil. Aí, mas eu fui assim para estudar com a cabeça de que eu queria morar. Era mais um pretexto. Eu vou vir para Uhum. estudar, mas eu vou arrumar um trabalho e vou ficar por aqui mesmo.
Aí eu arrumei o trabalho numa revista brasileira e fiquei trabalhando nessa revista por 5 anos. Eu saí ano passado que eu comecei os meus projetos e tal. Mas é esse o resumo. Entendi. Por que você achou o Japão, a língua, né, japonesa bonita, né? Eu acho super diferentona, né? Porque tem 3 tipos de escrita japonesa, né? E eu acho, assim, super complexo de entender. Também, mas eu achava que soava bonito, as palavras são curtinhas, e não é uma pronúncia muito clara, Ai, não que é eles de falam assim, outros né? Ai. idiomas que. É, nada de outros idiomas que parece que mistura tudo, e é uma coisa assim tão curtinha. Sabe quando você vê uma abertura de anime e aparece a música e a legenda em japonês, só que com as letras? Eu me encantava por aquilo, porque eu lia o que estava sendo cantado e eu achava aquilo tão bonito. Eu fiquei, nossa, tô nem aí para os animes, eu quero é aprender essa língua aqui, essa língua é Nossa, muito bonita. Então, quando eu era criança, eu estava assistindo Cavaleiro dos Zodíacos Legendados. Eu achava muito demais, porque a Saori falava umas coisas enormes e a tradução era bom dia. também. E qual foi o teu insight de você ter criado o teu blog, né? Você ter começado assim, nossa, eu preciso mostrar o Japão sem tarjas. Como é que surgiu esse nome e o que te motivou na real, né? A começar a escrever sobre o Japão? Então, eu já fazia muita tradução dos meus outros trabalhos de artigos do Japão em japonês, do japonês para o português, e eu acompanhava, ainda acompanho, né, na minha rotina muitos jornais japoneses, revistas, uma variedade de sites, e eu via muita coisa que não é publicada em lugar nenhum, que é curioso, é interessante, e também desmistifica um pouco a imagem do Japão, né? Mostra que o Japão não é aquela perfeição que todo mundo acha que não conhece. E daí eu achei que seria interessante eu trazer esse conteúdo, permitir que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E também eu lembrava de mim, adolescente, querendo ir para o Japão, e como eu era iludida, assim, eu achava que o Japão era uma perfeição só, nossa, que país seguro, todo mundo é educado, e de fato, o Japão tem muita coisa boa, mas essa imagem que eu tinha antes de vir era totalmente ilusória. E quando eu cheguei no Japão, eu fui entender os problemas, fui vivenciar as coisas boas e as coisas ruins. Então eu pensei, tem uma galera no Brasil que quer ir para o Japão, e é legal que eles queiram vir para o Japão, mas também é legal que eles conheçam o Japão de verdade e se preparem antes de vir, né? Não fiquem achando que vão encontrar o País das Maravilhas, que não é bem assim. Tem muita coisa que a gente tem que se preparar, não pode chegar com essa cabeça de, ai, nossa, tudo perfeito, tudo funciona bem, porque nem sempre é assim. Ana, você é descendente de japonês? Porque eu tô olhando aqui, tentando olhar aqui pelo teu sobrenome, como eu sou míope, mas acho que não é japonês esse nome, não. Não, meu sobrenome é Bretschneider Ramos, eu sou descendente de alemão, eu não tenho nada de japonês, eu sou gaúcha também, não convivi com descendentes japoneses antes de ir para o Japão, então foi realmente por gostar, não tinha assim uma influência no meu ambiente externo que me levasse para o Japão e nem descendência. E você acha que tem alguma diferença entre ser jornalista no Brasil e ser jornalista no Japão? Bom, assim, primeiro que eu sempre trabalhei na comunidade brasileira, então eu trabalhava numa revista brasileira, os outros jornalistas, o chefe, todo mundo era brasileiro, então eu não sentia essa diferença. Talvez se eu tivesse trabalhado num jornal japonês, aí tem todo aquele esquema diferente, a organização e tudo mais, talvez eu teria sentido, assim, mas eu acho que como eu trabalhei muito focado com brasileiros, acabou que eu não senti diferença de estar sendo jornalista no Japão. E qual que é o padrão, teu padrão de vida lá do Japão para o Brasil? Você pode, então, destacar a diferença, então, já que não houve em termos de trabalho, né? Eu acho que no Japão a gente tem mais qualidade de vida, a gente tem um salário mais alto comparando com ser jornalista no Brasil, né? Mas não é só questão do jornalista, os salários no Brasil, de uma forma geral, eles são mais baixos, o custo de vida também é mais baixo, a moeda é mais desvalorizada. E no Japão, meu padrão de vida era simples. Eu morava sozinha num apartamento, e eu pagava as contas e tal. O bom era que dava sempre para viajar, uma coisa que talvez sendo jornalista no Brasil é difícil. A gente ter dinheiro para pagar as contas e sair para viajar. No Japão, eu conseguia fazer 2, 3 viagens por ano. Sempre que eu tinha 5 dias de folga, eu ia para algum lugar. Então,
Acho que tinha essa diferença, assim. Agora, voltando, falando do Japão sem tarjas, né? Eu fiquei apaixonado porque eu fiquei assim, com cada história que eu fiquei assim, encucado, assim. Eu acho que você pegava, assim, as histórias, assim, mais impactantes, né? Mais diferentonas, né? Ou eu tô enganado? Eu fico lendo as coisas, quando eu vejo, nossa, isso aqui eu preciso compartilhar, sabe aquele sentimento de caramba, eu preciso compartilhar isso aqui que eu tô lendo, porque não tá em lugar nenhum, aí eu vou lá e eu faço. Era mais nada assim de ser, mas é coisas que me impactaram e que eu quis mostrar para os outros, né? O critério é mais, acho que é até um critério pessoal de eu ler Uhum. e eu ficar impressionada com aquilo e eu querer mostrar para os outros, porque não tem tem muita mídia para a comunidade brasileira, muita coisa falando do Japão, mas muito focada nas notícias do dia a dia. Então a gente não vê muito assim o que realmente está rolando, que é mais específico, histórias pessoais de alguns japoneses. E é isso que eu gosto de compartilhar. Aqui eu noto que a comunidade estrangeira, eles não estão muito interessados em saber as histórias locais, assim, que acontecem, assim, da China, assim, bem específico. Você tinha esse mesmo sentimento lá no Japão, que a comunidade dos estrangeiros não queria muito saber o que estava acontecendo lá no Japão? Eu não sei se a comunidade brasileira na China ela é grande, eu acho que ela não é tanto quanto ela é no Japão, né? Que Sim, tem é. uns. A última vez que eu vi, tava uns 200 mil brasileiros no Japão. Como é muita gente e maioria descendentes, maioria trabalha nas fábricas, as pessoas não sabem japonês, a maioria, então elas ficam com a vida às vezes muito limitada de não saber japonês, né? Então eu vejo assim que o pessoal tem muito interesse mesmo em ter essas notícias em português, saber o que está acontecendo no país, mas mais do que isso, assim, saber sobre as leis do país, as leis trabalhistas, coisas assim que vão implicar na vida deles, né? Que eles precisam conhecer, precisam estar atentos. Então, acho que tem bastante interesse nesse sentido. Para! Se você tá assistindo e quer continuar assistindo, só vai assistir se você deixar um like agora. Então, deixa o seu like e deixa o seu comentário antes que o vídeo termine. E eu queria agora comentar contigo algumas notícias que você escreveu lá no teu blog, no Japão Sem Tarja. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Que é justamente para quem eu li, né? Mas quem tá assistindo aqui o canal, provavelmente não leu e vai querer acessar o blog para saber mais, né? Então eu separei aqui algumas notícias e eu queria que você comentasse um pouquinho assim pra gente esses fatos curiosos, né? A minha notícia que eu achei mais curioso é que não sei se você vai lembrar de todas, né? Mas vou Sim. tentar fazer refrescar sua memória. Teve um rapaz que ele foi assaltado, um escritor, e ele tentou denunciar, só que o bandido era gay e ele também era gay. Aí a polícia falou que eles não podiam fazer a denúncia. Por que eles não podiam fazer a denúncia? Então, essa história eu achei bastante chocante, assim. Que foi o seguinte: o amigo dele, ele fez um jantar em casa com os amigos. Aí foi um cara lá que o pessoal não conhecia direito, era um amigo do amigo. E aí sumiu a carteira dele, e ele achou que ele tinha perdido, deu um rolo por causa da carteira, até que alguém ligou para ele. Aí deu um rolo lá com o bandido, na verdade, né? O bandido que roubou a carteira dele, roubou mais um jogo de alguém, e aí a pessoa correu atrás dele e pediu os documentos dele, e ele entregou os documentos da vítima. E a pessoa quase foi na internet colocar os documentos da vítima e dizer que a vítima era o ladrão, enfim. Aí ligaram para ele e falaram: eu estou com seus documentos, a sua carteira não sumiu. Aí ele descobriu que a carteira tinha sido roubada e ele viu quem era o ladrão, que foi na casa dele na janta. Aí ele foi na polícia explicar toda essa história. Gente, aconteceu o seguinte: foi um rapaz na minha casa, a gente fez um encontro e ele roubou minha carteira. Depois ele devolveu a carteira vazia e pedindo desculpas, ele mandou a carteira de volta pelo correio vazia. E aí falou: não, ele mandou a carteira vazia, tem impressões digitais nessa carteira, vocês peguem e prendam o ladrão. Ele falou para a polícia, né? Só que ele estava com o namorado dele. E aí ele falou: não, meu namorado está aqui comigo. Esse encontro foi um encontro de amigos gays. E quando a polícia soube que ele era gay, os amigos eram gays, o ladrão era gay, o policial se embananou totalmente e começou a falar:
Ah, não, mas então, quer dizer que você é gay e o ladrão, ele também é gay, é isso? Sim, senhor, eu sou gay, o ladrão é gay. Então, é que a gente vai ter todo um trabalho, a gente vai ter que correr atrás do ladrão, a gente vai prender o ladrão, e se a gente prende o ladrão e volta aqui na delegacia e você vem me dizer que está apaixonado por ele e não quer mais denunciar, aí a gente vai perder todo esse tempo. Gente, eu acho Aí, né, absurdo isso. sim, aí ele falou: não, peraí, o senhor acha que eu vou me apaixonar pelo cara que roubou minha carteira? Eu tô ouvindo Síndrome de isso, tá certo Estocolmo, isso? né? Ele jogou ali uma síndrome de Não Estocolmo ali existe no meio, isso. né? Não, enfim, a parte triste da história, né, que foi todo esse sentimento que ele deve ter ficado ali de querer fazer uma denúncia e não conseguir acabar desistindo. Ele registrou como perda do documento, que a polícia falou para ele registrar perda, não registrar roubo, e foi embora chorando. O namorado dele nem pôde ficar com ele, encontrou ele mal e tudo mais, enfim. Eu queria passar agora para a próxima história, que foi a história que eu te encontrei, né? Que eu vi. Alguém compartilhou no meu Facebook e eu fui ler, eu achei muito interessante, que é a história dos japoneses mais velhos, está ficando agora muito comum, os japoneses mais velhos agora ficarem independentes dos pais, né? Eles têm, sei lá, 40 anos, 30 anos, 35, e estão ali felizes, dependente dos pais, e me chamou a atenção porque eu fiz um caso aqui no Ásia Criminal, não vou me recordar o nome da pessoa, mas a mãe dela morreu há 10 anos e ela guardou o corpo da mãe dentro do freezer. Para a gente é difícil entender por que um filho faz isso, né? Mas você acha que isso é muito comum, não de matar o pai e deixar lá 10 anos no freezer, né? Mas é muito comum cada vez mais pessoas mais velhas ficarem dependentes dos pais lá no Japão? Eu não sei em termos de estatísticas o quanto isso está se tornando comum, mas isso já foi assumido como um problema social do Japão, e tem até um termo ali que está escrito que é Hachiju Goju Mondai, é 80-50 Mondai, que significa problema, 80-50 problema. Se jogar esse termo em japonês no Google, aparece um monte de coisas, que é o problema dos pais de 80 anos que sustentam os filhos de 50, 80, 50 problema. E aí, o Japão tem uma palavra, um termo que está até muito popular, que é hikikomori, né? Hikikomori são aquelas pessoas que vivem isoladas. Tem muitos jovens que vivem isolados, que não saem de casa, não saem de seus quartos, estão ali. E tem isso essa faixa etária das pessoas que vivem isoladas, ela está aumentando e está chegando a esse ponto do cara ter 50 anos, tá ali em casa, sendo sustentado pela aposentadoria dos pais, que já têm 80, e se pergunta para ele: aí, seu pai vai morrer, o que você vai fazer? Eu me mato. A resposta é essa, né? Nossa, a pessoa está disposta a se matar quando acabar a renda que ela tem dos pais. E, eventualmente, acontecem essas notícias de corpos. Inclusive, esses tempos saiu uma de um agricultor que o pai morreu em casa e ele escondeu o corpo. Só que ele morava num vilarejo montanhoso que tinha uns 6 famílias lá, era pouca gente. Então, os vizinhos notaram que o pai dele tinha desaparecido, iam lá ver o pai dele e ele não deixava. Aí chamaram a polícia e tal, encontraram no celeiro, ele deixou o corpo do pai dele lá. Mas é porque ele quase não tinha renda, o pai dele morreu de doença e ele queria continuar ganhando a aposentadoria, né? E me conta mais sobre o curioso caso do japonês que sumiu e foi encontrado no sushi. E não sabia quem era. Você lembra desse caso? Eu lembro desse caso agora, deixa eu ver se eu lembro dos detalhes. Era um jovem, né? Ele chegou no sushi e ele comeu e tal, só que ele chegou tipo início da tarde e ficou lá. E aí o sushi já estava fechando tarde da noite, chegaram para ele, né? Perguntar: tá, você não vai embora, vai ficar aí? E aí descobriram que ele não sabia nem o nome dele, ele tinha umas moedas no bolso e ele não sabia quem ele era. E aí chamaram a polícia, né? Até tem muita gente que fez piada desse caso, falou: se eu quiser não pagar a conta, é só eu ir comer lá o sushi, depois eu digo que não sei meu nome. Bom, mas enfim, esse caso durou muito tempo, porque a prefeitura ajudou, voluntários ajudaram,
deram um auxílio subsistência, que é tipo um Bolsa Família do Japão, se chama Seikatsu Hogo, e ele começou a morar sozinho com aquele dinheiro, deram um nome para ele, enfim, Mas ele nem com começou uma nova toda, vida. mas nem com toda a publicidade que ele teve em cima desse caso, a família, alguém que conhecia ele apareceu? Eu não sei se teve muita repercussão em cima desse caso quando aconteceu, porque quando eu publiquei, estava saindo nas notícias, já fazia um ano que ele estava assim, né? Aí publicaram a história dele e depois disso, passou um tempo, parece que a família encontrou. Eu não sei se eles não publicaram no momento que aconteceu, foram publicar um ano depois, quando ele já estava com outro nome, outra É. identidade. Ninguém Mas notou que ele enfim, a família desapareceu. acabou aparecendo. Isso aí eu também fiquei pensando, né? Ninguém reportou esse desaparecimento, deixaram assim, depois reconheceram o filho com outra identidade. E que história Sim. é essa que uma máscara ajudou? A gente vai agora entrar na sessão de casos de família. Uma máscara ajudou a identificar o marido infiel. Nossa, essa é antiga, hein? Mas eu acho que eu lembro bem essa história ainda. Tô fazendo teste de memória. Essa história da máscara. Era um cara que estava traindo a esposa, tinha uma amante e tal. Aí, numa bela tarde de verão, ele falou para a esposa que ele ia trabalhar. Acho que era um domingo, era tipo muito absurdo. Domingo, meio-dia, falou que foi trabalhar, só que ele foi num churrasco com a amante. E aí, lá no churrasco, ele foi comprar uma bebida, uma coisa na fila, e tinha um conhecido do trabalho dele. Ele viu o conhecido. Aí, quando ele viu o conhecido, ele botou uma máscara, ele se enrolou todo, ele não queria ser reconhecido, né? Ele viu, ele tentou se esconder, botou a máscara e tal. E aí ele voltou para onde a mãe estava, todo esquisito, estava todo coberto, né? E a mãe, ai, mas esse calor vai ficar assim de máscara desse jeito, ele ali todo se escondendo. Aí tá, né? Passou o churrasco, passou. Quando ele voltou para casa de noite, a primeira coisa que a esposa viu foi a marca da máscara por causa do sol, né? Era muito quente. Aí a esposa se ligou que ele não podia estar trabalhando. Como é que ele foi trabalhar e voltou com aquela marca na cara? E aí que ela descobriu que ele estava traindo. Mas agora me refresca a memória e eu nem lembro como é que foi a questão da máscara nele, ou se ele tapou em cima, tapou embaixo. Eu não lembro se ele ficou com a marca nas bochechas, se ele ficou com a marca nos olhos, ele ficou com Eu uma também marca não, no eu rosto, também né? não lembro, porque eu fiz a pesquisa semana passada. Aqui eu achei a imagem, né? Realmente era máscara e ficou o rosto dele, ficou sem cor aqui e ficou queimado no resto, né? Ah, ele Não, também ele foi muito estúpido, né? Por que ele ficou assim no sol? Lá no teu blog também, tu noticiou algumas matérias que tem a ver assim com a família. Por exemplo, filhos que não querem cuidar dos seus pais. Aqui na Ásia é muito sim, comum, né? Filhos que não sim. querem cuidar dos seus pais. E no caso de homens que já têm 30, 40 anos e também não querem se relacionar com ninguém. Eu acho que também é um caso específico, né, de um japonês que para ele começou a fazer uns cálculos matemáticos para uma coisa que é um relacionamento amoroso que não cabe cálculos matemáticos. Mas foi aquilo de, eu vou ter que gastar, eu vou ter que me vestir bem, eu vou ter que marcar um encontro, eu vou ter que sair para jantar, eu vou ter que pagar a conta, eu vou gastar mais, eu vou perder tempo, vou gastar, vou perder tempo por alguns segundos de prazer que a gente vai ter lá no motel. Não vale a pena, eu vou ficar em casa sozinha. Foi, É porque foi esse o raciocínio que É a porque pessoa ele não teve. pensou igual aquele rapaz que namorava 35 japonesas, né? Porque ele saiu no lucro, né? Você acha que os japoneses são mão de vaca? Porque eu li uma matéria tua que tem uma família que ela economizava muito, mas todo ano ela viajava pro exterior, acho que pro Havaí, uma coisa assim. Tem Acho que eles disciplina sejam mão assim? de vaca, né? Eu não acho que esse caso aí, dessa família que economizava muito, conseguir ir pro Havaí todo ano, virou um exemplo, né? Esse homem que usa essas técnicas dele de economia, em vez dele comprar os brinquedos das crianças, ele fabrica com caixa de leite. Eu acho que isso não é
comum, assim, ele virou uma referência. Ele tem um blog, ele fala sobre isso, ele divide as técnicas dele, ele compartilha. Então, não que seja mão de vaca, né? Mas eu acho que é um caso assim de uma pessoa que sabe economizar e está passando o conhecimento adiante. Mas no geral, eu acho que não. Acho até que o problema deles não é gastar dinheiro, mas é ter tempo para gastar dinheiro, né? Porque eles trabalham demais, têm poucas folgas. Quando tem os feriados prolongados, é complicado porque todo mundo quer viajar ao mesmo tempo. Então, agora com a pandemia não está assim, mas antes da pandemia, né, era aeroportos lotados e muito engarrafamento e o trem-bala lotado. Então, as pessoas não têm muita oportunidade de gastar dinheiro, elas ganham e elas não conseguem gastar. Acho que esse é o problema maior do que ser mão de vaca, do que gastar em si. E o Japão tem um problema ainda, que é dos acumuladores de lixo. Tem gente que tem Sério? pilhas e pilhas de lixo dentro de casa. A pessoa ela toma uma água e pega a garrafa PET e joga no tapete da sala e vai virando uma montanha. E às vezes elas dormem por cima desse lixo. E esse é uns casos gravíssimos. Envolve depressão, envolve doença mental. Menina, tem Mas que não é chamar só Marie tipo Kondo pra idoso. dar uma faxinada ali. Mas não adianta, não adianta, porque como é uma característica da pessoa, acontece de limparem e pouco tempo depois tá tudo como estava antes. Porque a gente vê que os japoneses eles não são felizes por causa do sistema deles. Não E vamos adianta de ter qualidade de cancelamento. Vão vida, te né? cancelar agora. A comunidade japonesa vai te cancelar agora. Falando verdade, né? Eu vou entrar para a lista das pessoas não gratas contando essas coisas. Mas é verdade, porque eles trabalham demais, eles não tiram folga, então eles são explorados no trabalho, às vezes eles fazem hora extra e não recebem. Então ninguém é feliz trabalhando demais, trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite, como acontece às vezes. E eu tenho uma outra matéria aí que eu publiquei, que é dos maridos que não querem voltar para casa também, né? Outro caso, Menina, que furarimã, que matéria eles é essa? chamam. Não chegou a ver essa. Eu acho que eu não cheguei a ver essa, não. Tem até um termo para isso, os furarimã, que significa homens que ficam vagando. Eles saem do trabalho mais cedo, mas a esposa não quer eles em casa. Já aconteceu, tipo, Ah, então é um acordo mútuo. não, tipo, o cara terminou o trabalho dele mais cedo, terminou às 4 da tarde. Aí ele voltou para casa, chegou lá, a esposa tá cuidando das crianças, tá dando banho, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E a esposa enxota o marido, fala assim: ah, não, não, tu chega aqui, vai me atrapalhar, vai me incomodar, então eu não volto para casa nesse horário, fica no trabalho. Aí o cara, coitado, ele sai do trabalho mais cedo e ele não pode voltar para casa. E chegou a pandemia, ele também não tinha para onde ir. E tinha muitos que estavam no carro, horas esperando dar 7 da noite para voltar para casa. Ou, pior ainda, sentava no banco da praça e ficava lá, O sentado, de dia braço todo. cruzado, Todos os esperando dias. escurecer, pelo menos quando sai mais cedo, né? Esperando escurecer para ir voltar para casa, porque a esposa não quer ele em casa cedo. E como é que começou o teu projeto de ajudar na limpeza do Japão? Porque o Japão já Nossa. é, pelo menos que a gente vê nas notícias, já é um país super limpo e tal, organizado. Então, não é bem assim, que é de ser super limpo. Se prestar atenção, até tem bastante lixo, assim, canteiros de estrada, até nas ruas principais, onde os turistas passam, até é mais limpo e tudo mais, mas tem muito canteiro que tem lixo. E eu comecei esse projeto, foi muito sem querer, porque eu morava perto de uma praia, e eu adoro praia, eu me mudei para a praia de propósito, queria ficar lá perto, e fiquei 1 quilômetro Eu da também, praia, eu e queria eu ficar perto, ia. só que é tão caro. Só que a praia não me quer perto de mim. Não, mas no meu caso era bem interior, assim, então não era caro, era até barato. Caro era eu morar no centro, perto da estação e tal. Como eu escolhi morar um pouco mais afastado, perto da praia, até não tive esse problema. Mas eu ia caminhar e caminhava, só que eu sempre via muito lixo na praia, eu via muita garrafa PET, muito lixo plástico, e me incomodava, eu ficava aquela sensação de que droga, que raiva do mundo. Aí teve um momento ano passado, julho do ano passado, já vai fazer um ano, eu fui caminhar
e eu vi todo aquele lixo, tinha muito mais, acho que deu uma ventania naquele dia e veio mais coisa, estava com muita garrafa, muito lixo, e eu sentei meio desesperada, assim, olhei para o mar e pensei, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? E comecei a refletir. Aí eu pensei, bom, eu posso vir com uma sacola e juntar, é o que eu posso fazer. Aí eu comecei a pensar, e se eu fizesse mais do que isso? Se eu transformasse isso numa campanha que ajudasse a conscientizar as pessoas? Aí eu tive a ideia de botar uma plaquinha nas costas, eu escrevi por que você também não faz, e em português e em japonês, vesti um coletinho, e durante 2 semanas eu fui, era verão, né? O pessoal Você tava fazia lá, tinha mais sozinha? gente. Sozinha, eu comecei a caminhar e juntar o lixo no meio das pessoas que estavam ali no meio dos banhistas, sem falar nada com ninguém. Baixei a cabeça e fui juntando lixo ao redor com a plaquinha nas minhas costas. E algumas pessoas vieram conversar comigo, acharam legal, me parabenizaram, ninguém quis me Japoneses? ajudar, né? Brasileiros também, porque tem brasileiros nessa praia, tem nessa cidade é muito brasileiro, né? Tanto que eu botei em português e em japonês. Enfim, aí a minha ideia era fazer um artigo contando a minha experiência. Eu tinha o Japão Sem Tarjas, mas era no Medium, não era um site como era agora. E eu fiz um artigo falando assim o que eu aprendi durante 2 semanas juntando lixo numa praia no Japão. E esse artigo fez com que muitas pessoas entrassem em contato comigo, muitos brasileiros que moravam na região falaram para mim: nossa, quando tu vai, eu quero ir contigo. E tinha gente que dizia: ah, eu queria muito ir contigo, mas eu moro longe. Aí eu pensei: bom, não seja por isso, o lixo está por tudo. Então, se mora longe, acha uma praia perto da sua casa, Já um cria uma rio e filosofia vá. aí, ó. Filosofia que É, podemos aprender catando lixo. Já isso dá um nome mesmo. em Nossa, japonês, foi assim, ó. Pá. fantástica essa experiência. Aí eu criei um grupo que se chama Por que Você Também Não Faz e comecei a agitar uns mutirões, reuni algumas pessoas que moravam ali perto, se interessaram pelo projeto, entraram, a gente começou a fazer mutirões, fiz campanhas, pessoas, os brasileiros foram curtir a praia e muitos levaram uma sacola extra para juntar o lixo, que não era deles, e postavam lá no grupo as fotos, crianças, famílias, ficou bem bacana. E aí foi crescendo, hoje o grupo tem quase 1.000 membros, e a gente Caramba! continua agora. Agora a gente tem uma organização maior, são 5, 7 pessoas que estão aí ajudando a organizar mutirões em províncias diferentes. Todo mês a gente faz um mutirão. Eu não estou mais no Japão, mas eu É ajudo à sempre no mesmo distância, local né? ou pode ser em outro lugar diferente? Não, tem onde eu morava, que era Hamamatsu, mas a gente também faz na província vizinha de Aichi, nas praias, e perto de Tóquio Hum. tem uma província Gunma, que tem muitos brasileiros lá, e a gente está fazendo também em parque, às vezes, em E se eu Rio, sou. ou na praia. E se eu sou brasileiro e moro no Japão, como é que eu faço para ter acesso a esse grupo para entrar? Ou pode? É É, fechado. tem, pode entrar todo mundo, claro. O grupo no Facebook tá Porque Você Também Não Faz Japão, e tem o Instagram, que é @pqvcnao, não, faz, faz, né? Porque você também não faz. Tá no Instagram, não é muito É fácil porque contar esse. você também não faz, e Sim, abreviado, que vai PQVC, ficar muito não grande, faz, né? né? É. Isso, Eu vou isso, fazer o isso. seguinte, para facilitar a nossa vida, eu vou deixar no comentário em destaque esses links, porque. Isso aí, só É, entrar, pode mandar uma mensagem, ver a agenda, a gente está fazendo. Ana, eu queria agradecer a tua disponibilidade aqui por ter sentado aqui com a gente e dado um pouco do seu tempo para contar a tua experiência. Eu amei te conhecer, amei essas histórias e Imagina, eu que agradeço, muito legal poder participar, viu? Muito bacana. Obrigada pelo convite. de nada. E como é que a gente faz para te acompanhar o teu trabalho? Não sei se pode acompanhar o teu trabalho, se pode te acompanhar, porque tem gente também que não quer, né? Se você quiser, você pode Não, divulgar aqui claro, pode, Instagram, com Facebook. certeza. O meu Instagram é Ana Oi, Oi, né? E o underline embaixo. Ana Oi, Oi, É, Oi dá- de Oi mesmo. é, eu vou deixar tudo aqui para E facilitar, porque eu sou do isso aí, time aí que é tem. difícil achar. Tem a página no Facebook Japão Sem Tarjas, tem no Instagram Japão Sem Tarjas também. E é isso. E eu tenho um perfil de escritora também, Ana P. Stokes, que é
o nome que eu uso para publicar os livros. Eu troquei o nome para não misturar as coisas que eu faço, jornalismo com literatura, né? Eu escolhi um nome diferente. Mas é isso aí. Se puder deixar os links aí, Eu vou deixar, com certeza, né? facilitar, que às vezes o nome é complicado. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí que acompanhou Tá bom. até o Obrigado, fim, Ana. né? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E se você curtiu essa entrevista, não esquece de me acompanhar aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa sua curtida, deixa seu comentário e eu vejo você no próximo vídeo. Eu queria agradecer, mandar um beijão para todo mundo que está se tornando apoiador do canal. Por apenas R$ 8 por mês você pode ser apoiador desse canal. Então, Fabrício, deixa aí uma imagem dos apoiadores desse mês aqui do canal. Então, meu muito obrigado para todo mundo. E se você não puder ser apoiador, tudo bem, mas você pode aí compartilhar o vídeo para chamar mais pessoas e para a gente crescer e se tornar aí uma galáxia, um universo muito maior. Então, um beijo no seu coração e eu vou nessa. Tchau, tchau.